Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Isso sou eu, esse barulho? O que é? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, ó, eu falo, acaba o barulho. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção quando o Mateus está louvando que esse púlpito vai cair, né? Eu fico ali, eu fico agoniado. Eu acho que a próxima assembleia a gente tem que votar para alguma coisa, alguma reforma por causa do Mateus, tá? Mas gente, é muito legal ver assim, a gente acaba de louvar e adorar a Deus e ver a alegria, né? Você vê as pessoas louvando de todo o coração e é interessante quando a gente vê os nossos irmãos na fé cantando verdades do Senhor, que nós viveremos somente por Cristo, né? E falaremos dele sempre. E antes de começar a mensagem, eu tenho dois agradecimentos, tá? E eu vou ser bem objetivo nesses agradecimentos. Primeiro que na sexta-feira a gente teve eu fui só como testemunha, espectador, mas eu vi o coral, né? A gente foi em Valinhos, lá num condomínio em Valinhos, e o coral se apresentou. Gente, foi uma bênção. Foi muito legal ver o nosso coral juntamente com as crianças louvando e adorando a Deus, e muitas pessoas sentadas sendo testemunhas do Evangelho sendo anunciado de forma cantada. Gente, isso é incrível, é poderoso, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo ele age de diversas formas, por meio da pregação, por meio de uma cantata. Então, depois que acabou a cantata ali do coral, e olha que a gente não apresentou ela toda, muitas pessoas que estavam assistindo foram impactadas de tal forma que depois queriam saber da nossa igreja, queriam saber um pouco mais da mensagem. Então, glória a Deus pela vida do nosso coral aí, que tem ensaiado, tem se preparado. Aliás, a gente vai reforçar esse aviso no final, mas domingo que vem, dia 18, é a nossa cantata. Então convidem pessoas, porque, gente, está maravilhoso, a mensagem da cantata está incrível, tá bom? O segundo agradecimento, gente, é a minha última semana no meu trabalho, né? Eu estou saindo do Colégio Batista Ágape e estou lá há 7 anos, quase 8 anos ali, e eu agradeço a Deus porque nesse tempo em que eu tive lá, foi um momento de muito crescimento. Na verdade, eu cheguei com uma cabeça muito militar. Quem me conheceu, bom, quem lembra quando eu era militar, eu era muito quadrado em muitas coisas, né? E a educação, ela vai moldando a gente, porque a gente tem muita coisa a percorrer, muito caminho a trilhar. Então, eu agradeço a Deus pela vida dos meus amigos lá do Colégio Batista Ágape, por toda a liderança. Gente, eu acho que eu estou dando interferência aqui no... Vou esperar um pouquinho. Vocês querem que eu troque o microfone? Dois minutinhos, povo. Bom, vamos lá. Tá melhor, né? Gente, eu estou nesse novo estilo meio Roberto Carlos, mas ele tem um objetivo pedagógico interessante, porque se eu fico com o microfone na mão, eu saio da linha aqui do que eu estou falando e me perco, tá? Então, isso aqui é uma forma de eu me controlar. Então, só para concluir, eu agradeço muito a Deus pelo Colégio Batista Ágape. Foi um dos sims mais difíceis que eu já dei na minha vida, sair de lá. Para quem não sabe, eu estou assumindo a direção da Escola Teológica Batista Livre de forma integral, a pedido da Aliança Batista Livre. Então é um desafio muito grande, porque de todos lá eu sou o mais novo, talvez o mais bonito também. Nossa, eu tenho duas qualidades, né? Beleza e modéstia, mas brincadeira à parte, pessoal, eu não queria fazer vocês perderem o foco em cima disso, mas é um desafio muito grande, é um sonho que eu tinha na minha vida, né? Que está se concretizando de uma forma muito rápida. Eu tenho só 38 anos, e se você perceber, quem conhece seminários, geralmente quem faz essa função tem 50, por causa da experiência, né, por causa do conhecimento. Então, eu peço para vocês que estejam orando por mim. É um desafio muito grande, dá um pouquinho de medo, que é normal,
mas estejam orando para que as coisas sejam da forma que Deus quer, né? Não do jeito que eu quero, né? E que nós possamos, como escola teológica, construir não só um curso de bacharel em teologia, mas capacitar a igreja em todos os níveis que ela necessita. Então, estejam orando por mim, pelos professores de TBL. A partir de janeiro já estou nessa função. Inclusive agora tem uma sala lá em cima que vai ser minha, então vai ser divertido. O Lucas vai ter que me aguentar agora, né? Lembra lá do Zagallo em 97, você vai ter que me engolir. Brincadeira, gente, ó, eu e o pastor Lucas, a gente se dá muito bem. Pessoal, a gente está há 2 semanas, nós começamos uma série chamada Ele é Jesus, o Cristo. E tem sido tão gostoso falar desse assunto, porque eu acho que pela primeira vez nós pegamos um assunto que é extremamente importante, se não o mais importante da história da igreja, e nós destrinchamos eles em temas. Por exemplo, o primeiro domingo nós falamos sobre a natureza humana de Cristo, que Jesus ele era 100% homem. Nós olhamos evidências históricas, nós olhamos o que a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus e como essa humanidade se comunica a nós como igreja e como nós aplicamos no cotidiano. Porque em muitos níveis, Jesus ele tem sido um personagem colocado de lado e, de certa forma, para muitos cristãos, muito abstrato. Colocam Jesus numa forma em que é inatingível ser como ele, ou que, mesmo nas nossas limitações, segui-lo é muito difícil. Então, nós abordamos no primeiro domingo sobre essa temática, que Jesus ele era 100% homem, passou as mesmas necessidades de homem, foi tentado em todas as coisas, mas nele não foi encontrado pecado, né? Então ele teve um crescimento, um desenvolvimento normal, ele teve uma educação com seus pais, ele comeu, bebeu, dormiu, né? Ele era um ser sociável e participava de questões sociais, inclusive ele participava de uma festa que eu nem citei naquele dia, que eu esqueci, que era o Hanukkah, que era uma festa social, não era nem uma festa religiosa, era a festa das luzes do povo judeu, e ele participava disso. E mostra que Jesus, na sua humanidade, ele nos ensinou muitas coisas que nós, como igreja, deixamos de lado. Por exemplo, crente não chora, né? E as pessoas passando por momentos de luto, de tristeza, de lutas, e aí as pessoas falam que crente de verdade não chora, né? E Jesus chorou, e o próprio Eclesiastes fala que há o tempo de alegria e há o tempo de tristeza. Na semana passada, o pastor Lucas pegou o outro lado da dupla natureza, né, que é Jesus sendo um ser 100% divino. Todas as escrituras apontam que Jesus era o próprio Deus, e o pastor Lucas deu um fundamento mostrando que ele, sendo o próprio Deus, não usurpou o ser igual a Deus, né? Então, essa questão da natureza 100% divina também é outro lado que as pessoas esquecem de quem é Cristo. Jesus não é um super-herói, aliás, essa foi uma das temáticas. Jesus não é um super-herói. Jesus ele é Deus, ele é atemporal, né? Ele criou todas as coisas foram criadas por meio dele. Então ele não é um semideus, ele não é um titã, como a mitologia grega diz, mas ele é o próprio Deus encarnado. Então, nesses últimos 2 domingos, nós abordamos um dos principais temas que nós destrinchamos, que é realmente a dupla natureza, e é incrível, gente, é fantástico você estudar a riqueza da história cristã, e principalmente o que a Bíblia fala, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós estamos no Natal, e é bom reforçar isso, o Natal não é uma coisa que você celebra somente em dezembro, mesmo porque as evidências históricas apontam que Jesus não nasceu em dezembro, mas é uma data simbólica onde nós celebramos o nascimento do Messias. Mas as coisas não são apenas celebradas no seu nascimento, a história de Cristo é algo muito mais profundo, e que infelizmente, constantemente a igreja tem se esquecido. Então o tema de hoje é Jesus, né? Ele é Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Quando falamos de Messias prometido, nós temos 2 abordagens que vão ficar bem claras essa noite. 2 abordagens que vão ser simples, mas profundas na questão da aplicabilidade.
A primeira abordagem é que nós vamos ver que, quando nós falamos que Jesus é o Messias prometido, nós estamos falando de profecias que foram escritas séculos antes do seu nascimento. Profecias que apontavam qual era a missão de Cristo na terra. E essas profecias é interessante porque elas são profundas, elas são, muitas vezes em alguns sentidos elas são complexas, mas quando nós olhamos, elas se cumprem em Cristo. Então a primeira abordagem é ver essas profecias, o quanto elas impactam a nossa compreensão de quem era Cristo e de quem é Cristo. A segunda abordagem é que, quando nós compreendermos a primeira vinda de Cristo, devemos estar preparados também automaticamente a sua segunda vinda, porque ainda assim estamos falando do Messias prometido. E gente, a Fabiane hoje pegou uma coisa muito rara. Gente, eu não sou de chorar, mas eu estava fazendo a revisão dessa mensagem e tinha alguns livros que eu precisava consultar, e eu comecei a chorar, eu chorei assim de não conseguir falar. Ela chegou assim, ela estava na casa da Hilda, que é longe da nossa, né? Uma porta de distância, e eu estava lá chorando. E por que eu estava chorando? Alguns poderiam falar, eu estou com um cachorro que está em fase terminal, estou vivendo várias questões emocionais, assim, um cansaço mental e físico, mas não era nada disso, é porque eu fui impactado pela profundidade desta palavra, de tal ponto que eu não estava me sentindo digno de estar aqui. E, gente, isso a gente sente direto como pregadores. O ofício de pregador é muito difícil. Difícil no sentido de que a mensagem é tão profunda e nós somos tão pequenos diante desse Deus. E a gente tem falado disso, não tem como a gente ficar indiferente, porque Deus está usando um miserável, de um pecador, que sou eu, para propagar a sua mensagem. Então é um privilégio muito grande, mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque eu vou dar contas a Deus de tudo aquilo que eu ensinar aqui. Pastor Lucas, Pastor Kenneth, Pastor Júnior, nós vamos dar contas a Deus, é isso que diz Hebreus. E quando a gente fica diante desse Messias grandioso, que a gente louva, que a gente celebra o Natal e esquecemos de quem Ele é, gente, é meio problemático, porque a minha pergunta para a Bia hoje era o seguinte: o que nós fizemos do Evangelho? O que nós fizemos de Cristo? Por que está tão distante a nossa prática dele? Porque é muito fácil, agora hoje a galera politizou tanto Jesus que está chato o negócio, mas nós como igreja, a essência da igreja é Cristo, a essência da pregação é Cristo, a essência do louvor é Cristo. Então Cristo é o centro da nossa história, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da igreja, de forma que nós devemos ser impactados pela sua mensagem e mudar a nossa vida de forma substancial. Temos falado disso muito ultimamente, e é importante que seja falado. Então, a primeira etapa que nós vamos percorrer é entender o que é uma profecia. É muito comum a gente pensar, talvez, no sentido popular da palavra profecia, e interpretar a palavra como algo estritamente relacionado ao futuro. Eu estou errado? Será que a gente não pensa muito, vou dar profecia? Nossa, profecia se relaciona ao futuro. Se você assiste Star Wars, tinha uma profecia sobre o cara que traria o equilíbrio à força. Se você pega lá a Ilíada de Homero, tem profecias do futuro. Só que nós transportamos o conceito de profecia popular ao cristianismo. E, gente, a parte mais fascinante é que não se aplica ao cristianismo. Primeiro, a função profética, ela é, antes de tudo, se nós olharmos o Antigo Testamento, a denúncia do pecado. Se olharmos, gente, isso é um desafio muito legal de ser feito. Olhem todos lá, os profetas maiores, profetas menores, os profetas que não escreveram livros, mas estão descritos em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel. Vocês vão ver que a função do profeta, a primeira função, antes de tudo, é a denúncia do pecado. A maior parte das profecias do Antigo Testamento não tem nada a ver com o futuro, principalmente quando nós olhamos o contexto judaico-cristão. Então, para algumas pessoas, isso talvez seja novidade, mas, gente, não é novidade bíblica.
Então, quando nós olhamos assim, gente, nas últimas 2 semanas eu nunca recebi tanta profecia na minha vida como nesses últimos dias. Uma hora eu tenho que sentar com o pastor Lucas para conversar sobre, porque eu preciso de discernimento para entender certas coisas que foram ditas. A Júlia estava perto quando recebeu uma das. Eu não sou um descrente, muito pelo contrário, eu sou um cristão e acredito na função profética, mas eu preciso de discernimento. Mas quando nós olhamos em falar do Messias prometido, a gente tem que entender que o que o Antigo Testamento fala sobre ele. Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar, porque a palavra profecia, o profeta, elas têm praticamente o mesmo radical, mas a palavra é profeteia, que é anunciar boas novas. Então, gente, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos o reino de Deus, quando denunciamos o pecado, isso é uma função profética que também é pastoral. O que eu estou fazendo é profético, eu não estou falando aqui da vida de cada um, eis que te digo meu servo. Seria muita irresponsabilidade minha chegar para o Heber e falar, olha, Deus me mandou te dizer, quando Deus não está dizendo. Que o Antigo Testamento tinha um cuidado sobre isso. Um falso profeta, que dissesse alguma coisa que Deus não tivesse dito, que fosse por vontade carnal humana, seria morto no Antigo Testamento. Por isso nós estamos na época da graça. Então, é legal a gente entender essa questão da profecia, que é algo muito sério, e a Bíblia trata de uma forma profunda. Segunda questão, quando nós olhamos a profecia, que a profecia mostra a soberania de Deus na história, na condução da história, e de como Ele está no controle da história. Então, Deus, ele é um ser atemporal, Ele é eterno, Ele está fora do espaço-tempo, mas Ele age, Ele intervém na história, e a profecia serve como um sinal que Ele está no controle, porque Ele pega profetas do passado, antecipa certas circunstâncias, para quando Cristo chegar, as pessoas falam, está vendo? Era disso que os profetas falavam. E pasmem, tem alguns teólogos que falam que profecias a respeito do futuro, se a gente colocar em uma porcentagem, é 4% apenas do Antigo Testamento, e esses 4% quase majoritariamente estão relacionados a Cristo. Olha como isso é legal, gente. Olha como isso é profundo. Quando a Bíblia, no Antigo Testamento, se propõe falar de Cristo de uma forma, de um evento futuro, é só sobre Ele. Então, vamos dar alguns exemplos de profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento fala de coisas futuras. Por exemplo, o cativeiro de Israel na Babilônia, foi uma profecia 70 anos antes deles serem levados ao cativeiro. A vinda de um profeta semelhante a Elias, também foi uma profecia no Antigo Testamento que se cumpre em João Batista. A vinda do Messias, que é amplamente falado no Antigo Testamento, e o reino eterno do Messias. Veja, por isso que eu tenho muito, por isso que a gente tem que ter sabedoria e discernimento quando a pessoa fala que tem uma profecia na sua vida, porque já teve muita profecia furada na minha vida. Eu poderia dar inúmeros exemplos de profecias que a pessoa falou, ungida pelo Espírito Santo, e não tinha nada a ver com o que Deus tinha para mim. Só para mostrar que a gente tem que tomar cuidado, gente. Profecia é algo sério. Profecia não vem produzida de vontade humana. Se vocês pegarem Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 29 e 30, fala que é produzida pelo Espírito Santo. Então tomem cuidado, tá? A função profética, ela existe na igreja. Se for sobre o futuro, só o tempo irá dizer. Porque Deus está no controle do tempo e da nossa história. Mas vamos entender o seguinte, como o foco não somos nós, o foco é Cristo, nós temos aí, teologicamente, 2 formas de abordarmos as profecias messiânicas, tá? E eu vou só falar por cima, não vou explicar, porque meu foco não é abordar profecia por profecia, porque se nós tivéssemos que falar de profecia por profecia, só em Isaías são 38 sobre Cristo, só em Isaías. Nós temos Salmos, Zacarias, mas eu vou citar alguns textos para vocês verem como é fascinante, como é legal. Gente, como a Bíblia, é uma das maiores evidências da existência de Deus é a profecia. Eu falo para as pessoas, por mais céticas que elas sejam, quando nós olhamos essas profecias que foram, por exemplo, a mais próxima de Cristo tem 400 anos antes do seu nascimento. A mais antiga tem 1000 anos antes do seu nascimento. Gente, é tão fascinante. Eu sei que eu repito muito essa palavra, porque eu olho para as Escrituras
E veja como é que a gente consegue ser descrente no meio de uma igreja que se diz cristã. Se o cara é cético, não crê, é uma coisa, mas nós somos cristãos. Falamos sobre, a Bíblia é um livro escrito por homens, mas olha, homens inspirados por Deus, e a gente vê a evidência da sua existência no cuidado da história, principalmente quando o assunto é Cristo. Porque o centro das Escrituras, seja Antigo Testamento e Novo Testamento, não somos nós, é Cristo. Então, dito isso, a primeira forma de nós analisarmos as profecias messiânicas do Antigo Testamento é as profecias de um Messias soberano. Por exemplo, o Antigo Testamento fala que o Messias, em Isaías capítulo 9, versículo 7, seria o herdeiro do trono de Davi. No mesmo versículo também diz que ele reinará sobre todos. Em outras passagens, por exemplo, Gênesis 17, 19, Gênesis 18, 18 e Números 24, 17, diz que o Messias seria descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em Daniel, capítulo 7, dos versículos 13 ao 14, diz que o reino messiânico seria eterno, não teria fim. Então veja, se nós começarmos a analisar, nós já estamos... O pastor Lucas usa muito essa expressão, que a primeira vez que eu ouvi, achei muito legal. O reino de Deus começa aqui e agora. Já começou com a vinda do Messias, ali no Novo Testamento, mas a partir do momento que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos participantes desse reino, a partir do momento que somos inseridos no corpo de Cristo. E esse reino não tem fim. E é uma promessa. E nós chamamos isso na teologia de profecias messiânicas do reinado soberano. É legal ver isso. Mas também fala lá em Zacarias capítulo 6, os versículos 12 ao 13, que o reino do Messias seria dominante e dominante sobre todos. É um reino espiritual, depois ele vai ser um reino físico lá em Apocalipse, que a gente poderia falar sobre isso, mas é o domínio de Cristo sobre todos. Então essa é a primeira abordagem que nós temos na teologia. Eu só peguei algumas das profecias. Se eu não me engano, são mais de 80 ao todo. E aí também tem a segunda abordagem, que é o Messias sofredor. Nós acabamos de ouvir um pouco sobre ela. Por exemplo, em Isaías 53, 3, fala que o Messias seria desprezado entre os judeus. Exatamente o que Jesus passou. Em Zacarias 11, 12, diz que o Messias seria vendido por 30 moedas. Em Salmo 41, 9, diz que ele seria traído por um amigo. Em Isaías 53, 12, que ele seria crucificado com pecadores. Em Isaías 56, diz que ele seria golpeado e cuspido. Em Isaías 53, 4 ao 5, que ele sofreria por substituição a nós. Em Salmo 22, do 6 ao 8, que ele seria escarnecido e seria insultado. Em Isaías 53, 9, diz que ele seria sepultado com os ricos. E aí você pode me perguntar, Jesus foi sepultado com os ricos? Para quem lembra da história, Jesus ele foi sepultado na tumba de José de Arimateia, que era um aristocrata judeu, que reivindicou o corpo do Messias a Pilatos. Para quem não lembra, Nicodemos e José de Arimateia eram os covardes que se tornaram corajosos depois da morte de Cristo na cruz, porque eles tiveram a ousadia de pedir para Pilatos o corpo de Cristo. Não era uma coisa muito comum, tá, gente? Mas é um cumprimento de uma profecia. Em Salmo 34, 20, diz que seus ossos não foram quebrados, ou não seriam quebrados. Em Zacarias, e eu esqueci de anotar a referência de Zacarias, que o seu lado seria traspassado. Depois eu mando, ou quem tiver aí, manda no chat para quem está assistindo. Gente, essas são apenas algumas das profecias sobre o Messias. Até agora eu citei 17 profecias. Outras profecias, por exemplo, que eu poderia citar aqui, falar sobre o nascimento de Jesus, o local do seu nascimento, que ele seria nascido de uma virgem, que eles fugiriam para o Egito, que seu ministério seria profético e sacerdotal, que ele teria uma entrada triunfal em Jerusalém, entre outras coisas. Gente, isso é para deixar a gente aguçado e feliz por crer num Deus que age na história, e em Cristo nós vemos toda a concretização desse cuidado.
E é nesse Deus, a primeira aplicabilidade é: eu posso confiar nesse Deus. Gente, é tão emocionante ver isso, e você olha os evangelhos, e você vendo Jesus cumprindo cada uma delas, que aí eu não sabia, mas tem um camarada que é um matemático chamado Peter Stoner, e ele fez um cálculo de como qualquer ser humano na face da terra, qual a probabilidade de qualquer um de nós cumprirmos pelo menos, no mínimo, 48 profecias. Ele não falou de todas, 48 profecias. Por exemplo, eu queria olhar para o pastor Lucas. Vamos ver, será que o pastor Lucas cumpre os quesitos para ser o Messias judaico? Ou eu? Ou qualquer um de vocês? Sabe qual é a estimativa para qualquer um de nós cumprir 48 profecias, segundo Peter Stoner? 1 em 1 trilhão. Ou seja, o que acontece na pessoa de Cristo e a concretização das profecias na pessoa de Cristo é praticamente um milagre direcionado por Deus. Logo, filosoficamente, é uma evidência da existência de Deus. Gente, se vocês lerem um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, falei disso semana retrasada, inclusive a Karine perguntou desse livro para mim, ele é muito legal sobre este assunto. Então, nós temos um Messias, que nós cremos, ele é prometido, e é interessante que quando nós falamos que ele é o Cristo, entenda o seguinte, gente, o nome Jesus, ele vem do hebraico Yeshua, que é uma derivação de Joshua, que é um nome, Jesus era um nome muito comum, tá, gente, era um nome muito popular por ser uma derivação de Joshua, é igual José. Agora, daqui 40, 50 anos, a gente vai estar falando dos Pietros, Enzo, Gabriel, um monte de coisa, mas era um nome popular. Tudo bem quanto a isso. Só que a palavra Jesus, no hebraico Yeshua, significa Yahvé é o meu Salvador. Só que a grande sacada do nome Jesus Cristo não é o primeiro, embora seja muito importante, é o segundo. O tema da nossa mensagem não está falando do Cristo. O segundo nome de Cristo é o ungido, o escolhido. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando do Messias prometido e como Jesus cumpre de forma cabal todas as profecias que o Antigo Testamento proferia sobre ele. E aí, quando você pega Yeshua HaMashiach, esse é o nome de Jesus. Ele é Yahvé, o meu Salvador, o ungido. E é a Ele que nós celebramos. É a Ele que nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E aí eu faço um desafio aos ateus e aos céticos da nossa igreja e em qualquer outro lugar. Me explica como uma pessoa consegue cumprir todas as profecias de uma forma única e em outro lugar da história não aconteceu. Porque o ônus sobre, prova que Deus existe, eu estou dando vários fundamentos aqui. E que para nós, como igreja, tem uma aplicação imediata. E aí a gente pega, por exemplo, uma coisa que é interessante ser dita. Quando a gente pega a expectativa judaica sobre o Messias, é que Jesus deveria ser um Messias guerreiro, aos moldes de Davi. Gente, lê um livro chamado A Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith. Ele fala o seguinte, a expectativa messiânica era que Jesus ele viria como um guerreiro, expulsaria os romanos porque eles eram oprimidos pelos romanos, Israel era um povo conquistado pelos romanos, então Jesus deveria vir para expulsar os romanos aos moldes de Davi. Veja o seguinte, só vou abrir um parênteses rapidinho sobre política e fecho. Os interesses políticos de Israel e os anseios políticos de Israel deturparam a própria interpretação do Antigo Testamento de como deveria ser o Messias. Muito semelhante que nós fazemos hoje com certos Messias em nosso meio. E não falo só do Bolsonaro. Falo do Lula, falo do Ciro Gomes, falo do Sérgio Moro. Os judeus, eles olhavam as expectativas políticas deles e eles olhavam nas Escrituras alguma coisa que trouxesse ânimo.
E é exatamente por não compreenderem as Escrituras que eles não reconheceram Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para quem gosta de arqueologia e história bíblica, por que era escândalo para os judeus? Porque para um judeu, um Messias crucificado era uma vergonha, era um escândalo, porque para eles deveria ser um Messias guerreiro. E Paulo falando de um Messias crucificado, morto da forma mais vergonhosa e vexatória no mundo antigo. Então, gente, para com essa bobagem de ficar olhando versículos bíblicos para interpretar momentos políticos, isso é baboseira. Tudo deve convergir somente a Cristo e ao seu reino, e nada mais. É nós que devemos corrigir a nossa história mediante a exposição do Evangelho, e não tentar reinterpretar a história como o nazismo fez, ou como alguns movimentos políticos de esquerda e direita hoje fazem, usando versículos para dar sustento a coisas que não têm fundamento. Nosso fundamento de fé é exclusivamente Cristo. Pronto, fechei. Meu vício... Estou só por hoje, né? Política, para mim, acho que a gente passa muito por isso, né? Tem que começar a falar, senão vira um discurso político também. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, já que nós estamos falando da profecia e como a primeira vinda está relacionada à segunda vinda, gente, agora a gente vai pegar a Bíblia pura aí, não que não tenha sido feito isso antes, mas tem um teólogo chamado John Dominic Crossan, ele fundou um seminário chamado Jesus Seminário, Jesus Seminar. E eles falaram, e a prática desse seminário é desqualificar a pessoa de Cristo. Aliás, tem muitos livros traduzidos em português, e ele é uma referência para muitas pessoas e tem feito a cabeça de muito crente. E ele diz o seguinte, que Jesus nunca afirmou ser o Messias prometido, nunca. Nunca. Então eu vou convidar vocês, vamos abrir rapidinho lá, em Lucas capítulo 4. Gente, como de costume, nós vamos dar um passeio bíblico, que eu acho interessante essas afirmações, e gente, quem está, acho que é exagero meu, leiam qualquer livro do John Dominic Crossan, que vocês vão ver essas afirmações, ele nunca afirmou ser Deus, ele nunca afirmou ser o Messias. Então eu estou dando a fonte da onde eu tiro essas afirmações meio malucas, que você vê vídeo aí agora no YouTube falando essas mesmas coisas. Mas Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 20, você percebe que Jesus, ele se identifica não só no aspecto messiânico da sua vinda, mas ele se identifica com o aspecto missional da sua vinda. Por exemplo, Lucas 4, do 18 ao 19, um texto incrível. Jesus, ele entra na sinagoga, pega um rolo do papiro de Isaías, e olha o que Jesus faz. Versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí, gente, ele continua, se a gente pega o versículo 20 e 21, porque assim, a cereja do bolo do texto está nos versículos seguintes, que ele diz o seguinte, o texto diz o seguinte: fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Os caras ficaram irados. Era muita ousadia. Gente, essa profecia está mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Está lá em Isaías 61, versículos 1 ao 2. E é legal quando a gente começa a olhar esse texto, porque se vocês forem para Isaías 61, 1 ao 2, esse texto aqui de Lucas, ele tem duas aplicabilidades, uma para a primeira e outra para a segunda vinda. Por que para a primeira e segunda vinda? Porque Jesus, como sendo o próprio Deus, ele dá uma alterada no texto, que ele fala em anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Isaías fala sobre trazer a vingança do Senhor. Só que trazer a vingança do Senhor em Isaías é um texto apocalíptico. Isso se cumpre em Cristo na sua segunda vinda. O Messias prometido, ele tem o seu objetivo da primeira vinda, ele fala: vim pregar aos pobres, libertar os cativos. E é interessante, gente, que quando a gente fala de liberdade aos cativos aqui, Jesus não está falando de um aspecto
político, embora tenha alguma aplicação política sim. Jesus está falando do cativeiro que o pecado traz ao homem, da nossa escravidão aos nossos pecados. Então, a maior liberdade que pode existir na vida de um cristão e a maior aplicabilidade é que o Messias reinando em nós nos transforma. E esse texto que deixou a galera incomodada, vamos ver, Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, gente. Não passava. Essa visão que as pessoas têm do Messias prometido como uma pessoa, ele amava as pessoas, mas ele falava a verdade por mais dura que fosse. E aqui, se nós olharmos o texto de Isaías 61, do 1 ao 2, vamos entender que lá em Apocalipse, os meus alunos do ETBL vão lembrar disso, a segunda vinda do Messias é para aplicar o juízo e a justiça de Deus. Não esqueçam disso. O tempo está acabando. O Messias, quando nós falamos, o Messias vem, né, não é, aliás é uma música do coral, o Messias vem, logo a paz, enfim, irá trazer, eu acho que é isso, me perdoa, tá? Por isso que eu saí do louvor, vocês já descobriram. Vocês já repararam que eu não estou no louvor faz um tempo? Brincadeira, ninguém me tirou não, gente. É que a gente de vez em quando tem que ter um senso crítico. Mas a gente canta isso no Natal. O Messias vem, logo a paz irá trazer, mas para a paz chegar, ele tem que aplicar a justiça e o juízo. E lá em Lucas capítulo 4, o que Jesus está fazendo? Se identificando messianicamente com as profecias do Antigo Testamento. E agora, John Dominic Crossan? E agora, youtubers? Eu acho muito legal isso, porque, gente, a cabeça... Outro dia, a Cláudia, a esposa do Roberto, mandou um vídeo para mim que assustou. O que tem de crente se alimentando por bobagem no YouTube? Mas bobagem, assim, das coisas mais básicas da fé, e gente deixando a igreja, porque não compreendeu o papel do Messias. Mas vamos continuar, tá? Porque temos outros textos. Segundo texto, vocês não precisam abrir, que ele é bem curto, sobre a identificação de Jesus com a questão messiânica, por ser o Messias prometido, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Texto famosíssimo, abertura do Sermão da Montanha. Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumpri-las. E para quem gosta de hermenêutica, exegese, o pastor Lucas, ele dá aula dessa matéria de exegese e hermenêutica, e me corrija se eu estiver errado, que não é o meu forte, mas a chave do texto, do versículo, é a palavra cumpri-las. Qual é a função dessa palavra no texto? E a palavra grega é plerosai. E é legal o significado de plerosai, porque a ideia é completar todas as exigências espirituais e morais previstas pelos profetas e pela lei mosaica. Então Jesus cumpre na vida dele. Eu vou comprar aqueles tablets, porque eu sou um cara muito à moda antiga, não está dando mais. Jesus cumpre nele toda a essência das profecias do Antigo Testamento. Então, quando ele fala que ele veio cumprir, ele está mostrando para ele: sou eu. Como é que pessoas têm a ousadia de falar que Jesus nunca afirmou ser o Messias prometido? Como tem gente no nosso meio que não conhece isso? Porque o Antigo Testamento, quando ele fala a lei e os profetas, ele não veio abolir, mas veio cumprir, é a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 10:4. Todas as coisas, a lei e os profetas apontam para Cristo. Por isso que eu acho estranho quando você pega esses evangélicos dos dias de hoje que usam profecias do Antigo Testamento, como por exemplo, pastores covardes, que pegam aquela passagem que fala, ai daquele que falar contra o ungido do Senhor, porque tem a covardia, ousadia de não ser questionado pelas presepadas que pregam. Tem gente que pega esses textos para aplicar a si próprio, quando era para o próprio Cristo. Por isso, gente, que o que traz paz ao nosso coração é que cada um desses pastores vão dar conta a Deus por isso. Inclusive eu.
Eu não estou fora desse, eu estou junto. Ou você nasceu por cabeça e não por cauda. O que aconteceu com os apóstolos? Foram todos caudas? Todos pisados, massacrados, mortos? E a gente querendo achar profecia no Antigo Testamento para satisfazer as nossas necessidades? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, como diria esse aí mesmo. Então, a gente vê a obra de Cristo e a forma que as coisas vão convergindo, gente, você fica tão feliz de ver o quanto a palavra ela é profunda e quanto a gente pode confiar nesse Messias prometido. E aí tem mais um texto que eu gostaria de abordar com vocês, que está lá em João 5,39, não precisa abrir, eu vou citar ele. Eu citei Lucas, textos maiores a gente está abrindo, tá? Mas até mesmo para a gente agilizar o tempo. Em João 5,39, um dos textos mais famosos na Bíblia, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Jesus está falando de todas as profecias do Antigo Testamento. E quando a gente pega esse convite de Cristo, é um convite a todos nós, não é só a eles, não. Esse convite é, se eu tenho dúvida de quem é Cristo, preciso olhar as Escrituras. Por quê? As Escrituras, gente, é o principal elemento e testemunho de Deus que deixou a nós. É a sua palavra. Por mais polêmicas que as últimas semanas têm trazido no meio evangélico sobre atualizar ou não a Bíblia, né, que eu acho que o pastor que proferiu não foi legal, que se equivocou em algumas coisas, a Bíblia ela é fora do tempo, ela se aplica em qualquer momento, e ela é oportuna em qualquer tempo. E principalmente quando nós olhamos para Cristo, ele fala, olha, examinai as Escrituras, porque os mesmos anseios dos judeus são os nossos. Nós não acreditamos ter nelas a vida eterna? Mas são elas que testificam de Cristo, então isso é para nós também. Naqueles momentos obscuros de fé, de dúvida, quem nunca teve? Eu tenho, todo mundo tem. Nem sempre nós estamos 100%. Mas quando tiver aquele momento de dúvida, não fuja da Bíblia. Se debruce sobre ela, examine, ore a Deus para que te dê entendimento. Gente, eu vou falar para vocês, a Bíblia, ela sempre foi muito mais profunda na minha vida, nos momentos de dúvida, de dor e tristeza. Já comentei com vocês várias vezes, a caminhada cristã às vezes é difícil, às vezes é solitária em alguns momentos, dá vontade de sair correndo, mas a Bíblia, ela falava comigo de uma forma poderosa. Só que quando nós olhamos para Cristo, é mais poderoso ainda, porque mostra a obra redentora que Ele tem para nós. Então, a primeira coisa que eu estou tentando mostrar para nós, é que o próprio Cristo se identificava com as profecias, e como Ele era o Messias prometido. Então, quando a gente pegar essas pessoas que falam que Jesus não sabia o que estava fazendo, ou que Ele nunca afirmou, lembre-se desses textos, são apenas alguns. O segundo ponto que nós vamos abordar sobre isso, se você tem dúvidas se Ele é o Messias, olhem para as suas obras. Tem dúvida de quem é Cristo? Olhe para as suas obras. É legal que quando a gente estuda a palavra de Deus, Jesus não era o único candidato a Messias naquele período, tá? Se vocês lerem Atos capítulo 3 e 4, vocês vão ver que Gamaliel está falando que nos tempos de Jesus surgiram outros candidatos a Messias. Teudas era um deles, eu não lembro o nome do outro, e falou que logo o movimento morreu. Mas se você tem dúvida de quem é Cristo, olhe as suas obras. E agora a gente vai para um outro texto de Lucas, que é tão fascinante quanto o primeiro, porque ali tem algumas coisas ali que é muito legal de ver a palavra. Então, Lucas capítulo 7, vamos um pouquinho mais adiante de onde nós estávamos. Lucas 7, dos 18 ao 22. Gente, é um texto bem famoso, e ele é um texto bem chave para entender algo sobre Cristo, sobre a sua messianidade.
Diz o seguinte: os discípulos de João, versículo 18, os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos das enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E respondeu: Ide e contai a João que tendes visto: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João Batista, um homem como nós, tinha uma profecia sobre ele. Já falei isso, uma das profecias do Antigo Testamento era sobre João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Era sobre ele. Agora, pasmem, João Batista, que batizou Jesus em Mateus capítulo 3, ficou com dúvidas de quem era Cristo. Ele ficou preso. Talvez deve ter surgido o desânimo, o desespero, e ele chama 2 discípulos, vai lá e pergunta para Jesus. E, gente, qual é a sacada do texto? Qual é a beleza dessa escritura? É porque Jesus poderia responder de uma forma simples: não, eu sou o Messias. E é o que Jesus faz? Não! Porque existe uma coisa, vamos lembrar, Jesus é judeu, João Batista é judeu. Eles estão conversando, tem um teólogo chamado David Stern, que ele tem uma explicação muito legal sobre isso. Eles estão falando em código. É o Hashimashiba. O que é um Hashimashiba? São os atos messiânicos. Se você tem dúvida de quem é Cristo, olhe as suas obras. Então, o Hashimashiba, o que João Batista está perguntando é: ele é o Messias mesmo? E olha que Jesus responde com uma profecia. Isaías 35. Vá. Primeiro ele cura a galera. Olha, vocês estão vendo. E depois vá e diga a João: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Porque era esperado de um Messias fazer todas estas coisas. Isso era para acalmar o coração de João Batista, que estava na prisão. Quantos de nós devemos ser acalmados, lembrando que Deus é o Senhor da nossa história e nós servimos o Messias prometido, em qual nós podemos confiar a história da nossa vida, a história que Ele tem para nós, se formos servos fiéis e servir Ele de todo o coração, de toda alegria, de toda a integridade das nossas vidas. E para concluir, nosso terceiro ponto. E, gente, peço desculpa, porque ultimamente tenho me estendido, porque o texto é fascinante. Então, no terceiro ponto que eu quero dizer para vocês, o Messias prometido está diretamente relacionado ao seu processo redentivo. E vamos num texto bem famoso, que está lá em João 3, conversa de Jesus com Nicodemos. Versículo 13, não é o 16, tá, gente? João 3, do 13 ao 19, diz o seguinte: Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Veja, quando surge João 3,16, o que João está dizendo? O objetivo do Messias, da promessa do Messias,
é que ele tinha uma obra redentora, fruto da graça de Deus e do amor de Deus. E esse amor, ele é ágape. Entenda o que é um amor ágape. Tão deturpado. Falei ontem, de surpresa, lá numa formatura do colégio, mas quando a gente pega a palavra ágape, ela tem uma aplicação tão imediata nas nossas vidas, que é o seguinte: Deus não levou em conta os nossos pecados. Em que sentido? Nós merecíamos o inferno. Está lá em Romanos 3:23, não sou eu que estou inventando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas Deus, ele ama o homem, todos os homens, que ele deu o Filho dele, por amor a nós, com a única condição. O fato de ele ter amado o mundo não significa que todos vão ser salvos, mas é aquele que crê vai ser salvo, porque ninguém é obrigado a amar ninguém, não existe amor forçado. E o amor ágape é Deus olhando para o Marcelo, só para mim, com todos os meus pecados, ele foi para aquela cruz, porque era eu que deveria morrer, para que eu tivesse a vida eterna. Agora aplica isso a você, aplica isso à sua vida. Olha, esse é o Messias prometido, e isso é amor ágape. E o amor ágape, ele não deve ser uma coisa estrita de Deus por nós. O amor ágape, quando nós servimos o Messias prometido, é para servir uns aos outros, porque o amor só é verdadeiro quando eu conheço o pior lado das pessoas, e ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tem um lado 100% bonzinho. Gente, tem um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jung, e ele fala o que nós, e aí a Lud, você sabe, as nossas divergências psicanalíticas, né? Freud versus Jung. Mas Jung tem um negócio que é muito legal, que Jung, mesmo, ele não era um cara cristão, ele era um cara voltado à área religiosa, mas ele falava o que nós fazemos, nós projetamos uma imagem de nós mesmos para não mostrar de fato o que nós somos. E na igreja não deve existir projeções, a igreja deve existir aquilo que é. E o que é? Somos pecadores, primeiro princípio básico. Segundo, remidos pelo sangue do Cordeiro, não temos o corpo glorificado ainda, 1 Coríntios 15. Terceiro, devemos olhar uns aos outros com misericórdia, porque esse é um dos propósitos do Messias prometido. E o olhar com misericórdia é: aquela pessoa é tão pecadora quanto eu conheço os pecados daquela pessoa, mas se ela pedir perdão, ou se ela não pedir perdão, eu vou perdoar, e eu vou mostrar o caminho do reino, e é para a glória de Deus, não é para mostrar o quanto nós somos legais, porque na verdade, alguém pregou o evangelho a nós. Pense, por que você está aqui? Lembre-se da pessoa que trouxe você aqui. Pense se essa pessoa tivesse, num momento, esquecido de falar do amor de Deus, nem que seja por atitudes, porque o amor ágape é isso. Deus amou o mundo de tal maneira, gente, tal maneira é uma forma inimaginável. Gente, já falamos sobre isso. Se nós tivéssemos pequena porção do poder de Deus, em vez de a gente pregar o amor de Deus, nós iríamos aniquilar as pessoas. Não gosto daquela. Sumiu. Será que eu estou errado? Às vezes eu queria ter aquele poder do Star Wars, de você pegar a pessoa assim, ó. Isso sendo muito doido, né? Mas o amor ágape, e você pega Paulo e fala: o amor de Cristo nos constrange, porque o propósito do Messias e a redenção pelo seu sangue é nos proporcionar uma nova vida, e essa nova vida vem com leveza, vem com alegria e com transformação. Estar na igreja e fora da igreja, ser servo de Cristo, deve ser um motivo de alegria, gratidão. E essa alegria, essa gratidão deve transbordar as outras pessoas. O Messias prometido também é o Cordeiro Santo, porque quando nós olhamos as profecias do Antigo Testamento, o Messias, Jesus, ele sabia muito bem qual era o caminho que ele devia percorrer. E quando a gente pega a conversa de Mateus 16, gente, eu vou só ler rapidinho aqui.
Mateus 16, 21 é a conversa de Jesus e Pedro. Depois que ele fala que Pedro, tu és pedra, Jesus ele fala, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja, Jesus está falando de uma forma subjetiva de coisas proféticas, porque ele está alertando aos discípulos dele que aquilo vai acontecer. Pedro fala, não mestre, não faça isso contigo não. O que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque esse é o propósito messiânico, ir àquela cruz para nos salvar. Então lembre-se, quando a gente estiver cantando semana que vem, ou na próxima vez que nós louvarmos, quando nós falamos do Messias prometido, lembre-se que foi por amor a nós. Paulo diz uma coisa bem semelhante em 1 Coríntios 15, 3 ao 4, ele fala que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Então, veja como os apóstolos identificam em Cristo o propósito da morte dele, que estava descrita no Antigo Testamento, porque quando o apóstolo Paulo fala, Cristo morreu segundo as Escrituras, ele está citando o Antigo Testamento. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda, ou nem em vista de ser completado. E aí, gente, o Messias prometido, como consumador, através do seu sangue, ele é o consumador da nossa fé. Em João 19:30, ele diz a frase mais famosa que o Messias prometido disse: está consumado. E consumado vem do grego tetelestai. Vocês podem pegar e pesquisar, e tetelestai, a ênfase não está, estou consumado, morri pelo sofrimento, porque Jesus teve uma morte horrível, terrível, mas está consumado significa que a obra messiânica e redentora dele foi concretizada na cruz, e desculpe o termo, com sucesso, porque eu não gosto da palavra sucesso, porque os coaches já acabaram com ela. Com sucesso, exatamente, tudo aquilo que as profecias diziam foi consumado na cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos uma nova vida. E esse Messias prometeu, desculpe a redundância, em Apocalipse 22, versículos 12 ao 13, versículo 20, cedo venho. E a igreja diz, Maranata, Senhor Jesus, vem. Os nossos desafios é entender que o Messias prometido, ele teve a sua primeira vinda, mas ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Isso, gente, não podemos esquecer desta promessa, que o Messias ainda tem mais uma para cumprir, que é resgatar a sua igreja. Desafio número 1, Messias veio para nos dar uma nova vida, que possamos honrar essa nova vida nele. Somos pecadores sim, gente. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas devemos ter sempre um coração contrito e arrependido. Segundo, o Messias ele virá para arrebatar aqueles que creem, e a igreja, que se permanecer fiel. E deixo para vocês a palavra do pastor Rafael Melo, que eu ouvi na sexta-feira, e ele diz o seguinte: com todo esse modismo que querem deturpar Jesus Cristo, ele diz, o Evangelho é inclusivo, e é para todos que vão a Cristo, sem importar o que você já tenha feito. Mesmo os piores pecados não impedem ninguém de ser salvo pela graça. Porém, a Bíblia nunca será inclusiva para o pecado. Tanto vinde a mim, quanto vai, não peques mais, é para todos nós. E é isso que o Messias prometido veio, para nos dar novidade de vida. Oremos. Pai, como é incrível estudar a Tua Palavra, como é profundo ver o que o Senhor tem para nós. Tantas promessas sobre a Tua vinda, tantos desafios. Peço, ó Pai, que coloque no nosso coração a vontade de conhecer e crescer, ó Pai, em comunhão contigo. Não somente de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, como igreja, que possamos impactar pessoas que não conhecem ao Senhor, porque sabemos que o propósito da Tua vinda era nos resgatar
do império das trevas e sermos transportados, ó Pai, ao reino do Filho do Teu amor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. E Pai, o desafio é, se tem alguém aqui que não crê que o Senhor é o Salvador, Pai, que o Teu Espírito Santo traga a regeneração e a transformação a esta vida. Que pessoas saiam daqui, ó Pai, inclusive a mim, transformados por este Evangelho e principalmente transformados pelo Messias prometido. Obrigado por tudo, ó Pai, nós te amamos e esperamos que logo o Senhor venha. É o que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.